Já está ao vivo. Boa noite, gente, tudo bem? Vou dar um tempinho aí para vocês irem entrando na live. Quem for entrando, já vai compartilhando, clica ali no aviãozinho e já vai encaminhando para as amigas a live para ajudar aí, para alcançar mais pessoas, para todo mundo acompanhar, porque vai ter bastante conteúdo. Boa noite, boa noite. Gente, vão me falando aí como é que tá o áudio pra vocês, tá? Se tá tudo certo. Se tá tudo certo na imagem também, se não tá nada travando. Agora eu tô com um filtrinho, mas depois quando minha modelo vier sentar aqui, eu vou tirar o filtro pra vocês, tá? Pra vocês conseguirem ver bem direitinho. Vou dar aí uns 5 minutinhos mais ou menos. Boa noite! Vou dar uns minutinhos pra galera ir entrando. Sejam todas muito bem-vindas. Gente, olha só. Então, eu vou reproduzir pra vocês em live hoje uma técnica de olhos, tá? Um olho bem esfumado, bem glam, maravilhoso. E essa técnica eu uso muito em atendimento, por isso eu decidi fazer a nossa primeira live apresentando essa técnica pra vocês, tá? E vocês podem ir deixando todas as dúvidas de vocês aqui nos comentários, que depois eu vou tirar um tempinho pra responder as dúvidas de vocês, então fiquem bem à vontade pra ir perguntando. E eu tô bem feliz de todos vocês estarem por aqui. Essa vai ser a nossa primeira live, tá? A princípio nós teremos 2 lives por semana, então será toda terça e toda quinta-feira, tá bom? Eu não sei ainda se essa live vai ficar salva aqui no feed. Provavelmente ela vai ficar salva por 24 horas apenas, tá? Isso aí, todas entrando. Encaminha a live aí pras amigas. Gente, vamos lá então. Então vamos começar a nossa live de hoje. Como eu falei ali no começo, a nossa live de hoje vai ser uma apresentação de uma técnica de olho. E eu decidi fazer a técnica toda usando apenas uma paleta. E é uma paleta super acessível, com cores muito usáveis. Então, assim, é super prática pra vocês. Voltou? Gente, deu uma travadinha porque tinha alguém me ligando, mas eu já desativei ali pra não atrapalhar mais a nossa live. Espero que agora esteja tudo certo. Voltou? Show! Então, continuando. Eu escolhi para apresentar para vocês hoje uma técnica super usável em atendimento, tá? E eu vou reproduzir ela inteira usando apenas uma paleta, que é uma paleta bem acessível, tá? Uma paleta que vocês acham com facilidade. Uma paleta que eu uso muito em atendimento porque ela tem tons bem versáteis, eu consigo fazer várias técnicas diferentes utilizando ela, consigo fazer várias combinações também de sombras diferentes. Ela é uma paleta que ela esfuma muito bem, então dá uma facilidade para trabalhar. Por isso que eu escolhi fazer a técnica toda usando ela, porque eu acho que vai ser mais prático para vocês absorverem, certo? Lembrando que, óbvio, né, eu vou usar essa paleta, vou usar essas cores, mas as técnicas vocês sempre podem aproveitar elas com as cores que vocês quiserem encaixar ali de acordo com a cliente de vocês, de acordo com a proposta que vocês querem aplicar. Bora lá então, mandem as perguntinhas de vocês aí, que conforme eu vou vendo eu vou respondendo. De qualquer jeito, no final da live eu tiro um tempinho pra tirar as dúvidas de vocês. Anotem tudo que eu for apresentando durante essa live. Encaminha a live pras amigas, deixa o likezinho aí de vocês pra dar uma moralzinha pra live, tá bom? Agora eu vou trazer minha modelo e daí eu vou ajustar a câmera aqui enquanto vocês vão encaminhando a live e vão se ajustando por aí também. Peguem um cafezinho de vocês, tá? Vem, amiga. Vou ajustar aqui, eu vou dar um zoom
pra vocês verem bem. E agora eu vou tirar o filtro, né? Diga adeus ao filtro. Mas nem precisa, né? Por favor. A pele está perfeita. A modelo de milhões. Ó, gente, esse zoom aqui acho que tá bom pra vocês, né? Porque daí vocês conseguem ver bem direitinho como tá a técnica. Desse lado aqui, ó, eu já reproduzi a técnica no meu modelo. Pode dar uma viradinha pra lá. Ó, eu fiz ela levemente mais alongada, que funciona super bem, combina bastante com o formato de olho da Paola, dá uma baita valorizada pra ela. E agora a gente vai reproduzir do outro lado. E nessa técnica aqui a gente tem um plus pra vocês, tá? Porque a minha modelo, ela tem extensão de cílios. E eu sei que isso às vezes pode ser uma grande dificuldade, né, para o maquiador. Pode ser uma dúvida também de como fazer essa técnica, como reproduzir uma técnica em uma cliente que tem extensão de cílios. E hoje em dia a gente tem muita cliente que tem extensão de cílios, então a gente precisa saber trabalhar com ela, né, a nosso favor. Então, por isso, eu escolhi a Paola como modelo pra gente já pegar aí um desafio do atendimento real pra nossa aula de hoje. Certo, gente? Bora lá então. Eu vou começar corrigindo a sobrancelha da minha modelo, porque em atendimento eu sempre começo pela sobrancelha, a parte dos olhos, porque eu acho mais fácil pra mim, porque eu já vou delimitar até onde eu vou ir com a minha sombra depois, tá? Então vamos começar fazendo a correção de sobrancelha. Nada muito marcado, eu vou só mais preencher as falhinhas da sobrancelha dela. Então eu começo sempre pela base. Cuidar para não ficar muito na frente de vocês aqui. Começo pela base da minha sobrancelha e aí eu vou até lá no final. Acho que eu vou ter que prender meu cabelo, né? Porque tá ficando na frente de vocês aí. E eu não quero atrapalhar vocês. Deixa eu prender. Só um minutinho, gente. Deixa eu prender aqui pra não ficar... Senão o cabelo fica caindo na frente. Tinha um grampo aqui agorinha e agora o grampo foi embora. Pronto, gente, prendi meu cabelo que daí não fica mais caindo aí na frente da live para não atrapalhar a visão de vocês. Vamos então continuar na sobrancelha. A pastinha de sobrancelha que eu tô utilizando é a Brunet da Love Beauty, tá? É o tonzinho de pastinha mais escurinho. Esse aqui eu tenho há muitos anos, ela é uma pastinha bem boa porque ela não seca por nada. Aí, ó, eu vou fazendo o ponto alto da sobrancelha, faço todo o contorninho do ponto alto, sempre em direção aos pelinhos. E aí agora eu vou pegar só o que eu já tenho aqui de produto e vou ir fazendo isso aqui, ó. Vou só arrastando. Arrastando o meu pincel ali. Que daí eu preencho sem deixar muito pesada a sobrancelha. Isto, ó. Vão comentando aí se tá tudo certo. Se tá tudo certo. Acho que agora que eu prendi o cabelo ficou melhor, né? Que antes eu vi que meu cabelo tava caindo na frente ali pra vocês. Vão comentando aí, que às vezes eu não tô olhando pra tela e não percebo. Ó, pra fazer a base do olho, tá? Pra fazer a base do olho, pra receber a nossa sombra, a gente precisa preparar essa pálpebra aqui.
que se eu vim aplicando a sombra direto na pele, sem uma preparação antes, essa sombra não vai pigmentar por nada, tá? Então, para fazer a base, eu vou usar essa camuflagem aqui, que é o La Mousse da Nath Capello. Esse aqui é na cor Vanilla. E aí, vocês vão utilizar o que for mais no tom da pele da modelo de vocês, tá, gente? Então, vai diferenciar de acordo com o tom da pele da modelo de vocês. No meu caso, eu vou usar o Vanilla da Nath Capello. Aí, eu já venho aplicando sempre aqui, ó, por cima do cílio dela, tá? Cuidando para não pigmentar muito nesses cílios, pra gente não deixar eles esbranquiçados. Aí eu faço todo o recortezinho da base da minha sobrancelha para delimitar ela e vou aplicando bem, ó. Aqui o segredo tem que ter paciência e cuidado para não sujar esses cílios, para não deixar ele manchadinho, tá? Tem que ir fazendo com calma mesmo, não dá pra fazer de qualquer jeito, senão ele vai ficar esbranquiçado. E aí eu vou vir com a mesma esponjinha que eu utilizei pra fazer a pele dela e vou dar batidinhas, também cuidando o máximo dos cílios, pra dar esse acabamento e deixar bem difuso, pra não deixar nada marcado. Show? Tudo certo até aí? Gente, um truquinho que eu gosto de dar quando eu vou fazer esse detalhe mais alongado aqui na lateral, ó. Eu pego um contorno, esse aqui é da Pupa, pego um pincelzão bem fofo assim, ó, e venho dando batidinhas arrastadas aqui na lateralzinha. Isso aqui vai facilitar muito o meu esfumado aqui na lateral, tá? Pra deixar mais alongado esse olho. Tudo certo? Estão conseguindo ver direitinho aí? Ó, compartilhem essa live. Se a gente chegar a 30 pessoas assistindo a live, eu deixo a live salva por 24 horas, tá? Bora compartilhar. Eu acredito no potencial de vocês. Cada um mandando pra uma pessoa já dá. A paleta que eu vou utilizar, então, pra fazer o olho dela hoje é essa paletinha aqui da Nina Secrets, tá? É uma paleta que ela lançou na primeira coleção dela e agora ela relançou essa paleta de tanto sucesso que ela é. E pra vocês verem como eu realmente uso a minha paleta, olha essas sombras aqui. Chega a estar funda de tanto que eu usei. Então essa paleta aqui vai ser a paleta que a gente vai usar pra fazer todo o olho, tá? Pra vocês verem como as sombras aceitam intensidade. A gente consegue fazer um olho bem legal usando somente uma paleta. Então não precisa ter milhões de produtos. Ó, com este primeiro tom aqui, a primeira corzinha aqui, que é a mais clarinha do marrom, e com um pincelzinho de tamanho médio, tá? Esse aqui é o da Dye Makeup, o número 136. Eu vou começar a fazer aplicar a primeira sombra da nossa transição, tá? Pego aqui, ó, com o meu pincelzinho bem de pé. Então, eu vou pegar aqui, ó, a sombra bem na pontinha do meu pincel. Tiro um pouquinho de excesso. Gosto de apoiar aqui assim na sobrancelha, ó. A pele dela tá super bem selada, tá? Então, não vai marcar essa pele. Caso tu queira, também tu pode usar um disquinho aqui assim, pra segurar. E daí não tem problema, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês. Daqui a pouco, em atendimento, se tu prefere, tu coloca um disquinho aqui e apoia na pele da tua cliente e vai fazendo. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar aqui, a gente tem bastante espaço de pálpebra móvel, tá? Nesse caso de cliente aqui. A gente tem a pálpebra fixa dela, é bem pequenininha, e a gente tem bastante espaço para trabalhar com sombras.
Então, a gente vai fazer aqui uma transição de 3 a 4 tons de sombra. Tranquilamente, a gente consegue trabalhar para fazer um esfumado bem difuso, tá? E um esfumado bem bonito. Eu vou começar com o meu primeiro tonzinho de sombra, depositando com batidinhas, bem aqui, ó, bem entre o côncavo dela, que é assim, dali pra cima, tá? É dali pra cima que eu vou aplicar essa primeira sombra, bem próximo da minha sobrancelha. E aí eu aplico segurando o pincel bem na pontinha. Eu tô apoiando, Lívia, tô apoiando com um disquinho de algodão mesmo, tá? Pode ser com aquelas esponjinhas, mas tô usando um disquinho mesmo, ó. Aí eu vou usar aqui, ó, pegando meu pincel bem na pontinha e dando batidinhas arrastadas. Percebam como essa sombra já pigmentou super bem, tá? Eu venho, ó, com a mãozinha bem leve até aqui próximo do contorno do nariz dela, para já dar uma ligação aqui. E aqui no cantinho externo eu já vou levando pra cima, que é esse efeito aqui que eu quero dar no olho dela. Percebam que eu não entro muito na pálpebra móvel dela, eu me mantenho só do côncavo pra cima. Certo, gurias? Conseguindo ver aí? Agora, truquinho, sempre gosto de ter um pincel bem fofão, tá? Esse aqui é o maior que eu tenho de esfumar olhos, sem nenhum produto, tá? Pra quê? Pra dar acabamento na bordinha da minha sombra e deixar essa bordinha bem difusa, sem acrescentar nada de sombra. Ó. Só pra deixar mais difuso esse esfumado. Show? Vão comentando aí, vão deixando as dúvidas, compartilhem. Se chegar a 30 pessoas na live, eu deixo salvo por 24 horas. Agora, eu quero dar mais intensidade nesse côncavo. Então, eu vou pegar um pouquinho mais da mesma sombra e eu vou fazer o quê? Eu vou construir camada. Eu vou vir de novo, bem na marcaçãozinha aqui do côncavo dela, e vou depositar mais um pouquinho de sombra. Agora eu vou o quê? Só no ponto alto aqui, bem no centro do olho dela, pro cantinho externo. Já jogando aqui, ó, bem pra fora, segurando o pincelzinho bem na pontinha, que deixa a mão mais leve, tá? Quanto mais aqui você segura no pincel, mais tu deposita força. Então tu acaba apertando mais e deixando mais dificuldade para te esfumar essa sombra. Agora, quanto mais no finalzinho do pincel tu pegar, mais leve vai estar a tua mão, mais fácil vai ser de fazer a tua transição e o teu esfumado. Volto com o meu pincel, sem nada de sombra, e vou pulindo esse esfumado ali. Deixando bem polidinho. Beleza, agora a gente vai para a nossa segunda sombra. A nossa segunda sombra vai ser esse laranjinha aqui, ó. Então eu vou pegar o meu laranjinha e agora eu vou pegar com o pincel Dye Makeup 138, tá? Que ele é um pouquinho menor, ó, um pouquinho menor do que aquele que eu tava antes. Vou pegar a sombra, ó, bem no topinho também, tiro um pouquinho do excesso e agora eu vou entrar aqui nessa sombra. Não vou passar do meu côncavo, tá, gente? É do côncavo pra baixo, que agora eu já vou começar a trabalhar na pálpebra móvel da minha cliente. Então aqui, ó, vou até o cantinho externo, volto até o pontinho alto, dando batidinhas, arrastadinhas. Percebem ali, ó, que já vai criando a transição, a gente tá trabalhando já com uma segunda sombra e já é a terceira camada de produto, né? Porque a gente trabalhou com 2 camadas da primeira sombra. Tudo certo aí? Estão conseguindo acompanhar bem?
Ó, aplicado ali o meu laranjinha, eu vou voltar com o meu pincel de antes. Vou tirar o excesso, ó. Tirar o excesso da sombra de antes. Cuida, né, pra não apoiar esse lado ali. E, ó, vou dar batidinhas pra fazer essa transição acontecer entre as duas sombras, tá? Esfumado, gente, é paciência. Precisa ter paciência. Precisa fazer uma sombra entrar na outra e tu não conseguir ver onde tá a marcação entre uma e outra, tá? Tu precisa ver essa transição acontecendo entre as sombras. Precisa ficar um esfumado bem difuso, para ele ficar um esfumado bonito. Show? Ó, já aconteceu aqui a primeira transição. E agora a gente vai entrar com o nosso terceiro esfumado. Agora eu vou usar este pincel aqui. Esse pincel aqui, ele não tem marca. Na verdade, ele tem. Ele é da Esfumato Beauty, só que eu não lembro mais o número dele. Acho que é 200. Eu vou ver se eu acho isso aqui, é a numeração desse pincel, pra deixar nos stories pra vocês depois, tá? Porque aqui eu não consigo ver a marcação do número. Mas é da Esfumato Beauty esse pincel aqui. E ele é um pincel maior do que aqueles outros que a gente tinha trabalhado antes, tá? Aí agora eu vou pegar esse terceiro tom aqui, ó. Que é o tomzinho de marrom mais escuro que a gente tem na paleta da Nina. Então agora a gente já tá na nossa terceira sombra. Mesma coisa, ó. Peguei a sombra bem no topo do pincel e tiro o excesso. E agora eu vou aplicar bem aqui no cantinho externo. Já aplico rente à raiz do cílio dela. Vou pegando mais produto, porque eu vou pigmentar bastante aqui no cantinho externo. Aplico rente à raiz do cílio dela e vou subindo de encontro com aquelas transições que a gente tinha feito ali em cima, tá? Venho somente até a metade da pálpebra aqui na lateralzinha. E aqui eu vou até o cantinho externo, que eu quero depois jogar esse marronzinho ali pra fora também. Ó, olha como as sombras elas se conversam super bem. Então tu não tem problema de fazer essa transição. Vou pegando mais produto. Vou depositando ali. Vou chegando bem ali no meu côncavo. E vocês percebem que eu tô fazendo o quê? Eu tô trabalhando sempre por cima dos cílios dela, tá? Pra também não danificar os cílios dela. Agora eu vou voltar com o pincelzinho que a gente usou com o laranjinha pra vir trabalhando essa transição aqui, ó. Como agora a gente já tá na nossa terceira sombra, né? Eu volto com o nosso pincelzinho da segunda sombra pra fazer essa transição aqui. Tudo certo? Estão conseguindo acompanhar? Já vou vir com esse meu pincelzinho aqui, como eu não peguei mais sombra, já vou facilitar aqui, ó, a minha transição no centro da pálpebra, para deixar mais difuso aqui, ó. Caiu um pouquinho de sombra aqui, não tem problema, nossa pele tá bem selada, é só a gente arrastar pro ladinho e tá tudo certo. Vou dar mais uma intensificada com essa sombra ali. Vou dar mais uma intensificada aqui, bem no cantinho externo. Não tô na frente de vocês, né? Ó. Bem rente a raizinha dos cílios. Volto lá com o meu pincelzinho para facilitar esse esfumado aqui. Isto. Pincel
sem nada de sombra, só para dar uma ajuda aqui nesse esfumado mais alongadinho. E olha como a transição fica perfeita, uma sombra super dentro da outra. Agora, aqui no centrinho do olho dela, eu vou aplicar esta sombra aqui, ó. Essa sombra aqui, ela é uma sombra como se fosse um brilho prensado, sabe? Se tu tenta aplicar ela com um pincel, ela não funciona. Mas se tu vem com o dedo, ela pigmenta super bem. Então eu vou aplicar ela assim mesmo. Nesse caso aqui, eu só vou trabalhar no centro do olho dela com essa sombra que dá essa cintilância aqui. Não vou trabalhar com pigmento, com glitter, nem nada. Então, como a pálpebra dela ainda tá molhadinha do corretivo que a gente utilizou, então eu vou vir direto com o meu dedo aplicando aqui, tá? Então, ó, a gente dá pressionadas. E com o dedo é muito fácil deixar essa transição bem esfumada, gente. É só dando batidinhas arrastadas. Essa sombra, ela pigmenta super bem. E ela tem um tomzinho meio rosado, tá vendo, ó? Ela é lindíssima demais. Então, eu adoro usar essa sombra. Ela valoriza muito e dá uma cintilância linda. Ui, quase quebrei. No cantinho interno, então, ó, no cantinho interno, eu vou usar esse pincel aqui, que é o pincel da Love Beauty, é o LP32, é um pincelzinho de esfumar menorzinho, para eu usar essa primeira sombra aqui, que ela é como se fosse um champanhe, ó. Tá vendo? Inclusive, eu uso às vezes ela até como iluminador. Aí eu vou usar ela pra fazer esse cantinho interno aqui, ó. Pra gente unir esse cantinho interno com o nosso centro ali que a gente já tinha deixado iluminado. Tá vendo como ela funciona super bem? E também, né, apliquei somente em cima do corretivo que a gente já tinha ali. Certo? Tudo feito, a transição linda. Vou voltar com o nosso pincelzinho, o Dye Makeup 136, só para dar umas batidinhas aqui, sem nada de produto, pra gente deixar bem difuso, bem esfumadinho essa ligação entre a nossa sombra iluminada aqui do centro do olho com o cantinho externo, para não ficar nenhuma marcação ali, tá? Estão conseguindo acompanhar, gurias? Tudo certinho por aí? Vão deixando as dúvidas de vocês. Não esqueçam de encaminhar a live para as amigas, para mais gente vir aqui acompanhar nós. E agora, para dar o acabamento nesse olho, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, minha cliente tem alongamento de cílios. Questionei ela antes, falei, ó, vou fazer um delineado, tem problema? No caso, para ela, falou que não tem problema, então show. A gente cuida quando vai fazer, quando tem cliente de extensão de cílios, pra gente não entrar muito com o delineador dentro das sardinhas ali dos cílios, pra não dificultar demais, não danificar na hora que ela for remover, né, gente? Mas a gente vai fazer um delineado, porque o delineado vai valorizar muito o formato de olho dela. Vou fazer um delineado só esfumadinho, assim, sabe? Um delineado infinito aqui. Esfumadinho no cantinho externo, só para dar uma escurecida mais nesse cantinho externo, que vai ficar muito lindo. O pincel que eu vou usar, ele é o pincel de delinear da Macrylan, tá? Só diz pincel de delinear da Macrylan. É um pincelzinho chanfrado, ó. Ele é bem fininho, bem fininho e chanfradinho. Eu gosto de usar pincel assim para fazer delineado, tá, gente? Aí eu vou pegar o meu delineador em gel, que eu gosto mais de trabalhar com delineador em gel. Chegou atrasada, Kel. A gente tá fazendo delineado já. Bora lá, vai aproveitando aí o conteúdo.
Ó, eu vou começar, eu sempre uso o pincel ao meu favor, tá, gente? Então, se eu vou ir daqui pra lá, eu vou usar ele chanfrado desta forma. E se eu vou vir de lá pra cá, eu vou usar ele chanfrado desta forma, tá? Aprendam a usar o pincel a favor de vocês. Principalmente pincel de delinear. Faz muita diferença, tá? Como tu vai utilizar ele pra te conseguir fazer o delineado corretamente. Então, aqui no caso, eu vou começar de fora pra dentro, por quê? Porque eu quero deixar esse cantinho externo esfumado. Então, eu preciso começar de fora pra dentro para conseguir trabalhar e esfumar esse delineador sem que ele seque, né? Então, eu começo primeiro lá de fora, fiz o meu cantinho externo, eu já venho com o meu pincelzinho. Esse pincel aqui que eu vou utilizar, ele é da Love também. Ele não tem mais marcação, mas depois eu vejo se eu consigo a numeração dele para deixar para vocês nos stories, tá? Mas ele é bem pequenininho, ó, e ele é mais cônico. Então, sem nenhum produto, ele tá assim só porque eu já utilizei para esfumar desse lado. Sem nenhum produto, eu vou vir aqui no meu delineador, que ainda está molhadinho, e vou dar arrastadinhas de dentro para fora, para deixar esse delineado mais esfumadinho ali. Eu quero que esse delineado ele suma ali no final, sabe? Não fique a marcação de onde ele termina. Ele tem que sumir no meu cantinho externo, essa é a ideia. Prontinho, deixei ele bem difuso ali no final. Caiu um pouquinho de preto aqui, a gente varre. Porque a nossa pele está bem selada, então não vai correr riscos de manchar a nossa pele, porque uma pele bem feita faz total diferença. Aí, beleza. Fiz ali o meu cantinho externo, já deixei esfumadinho como eu queria. Agora eu vou fazer o resto do meu delineado. Então, vou pegar aqui, ó, eu uso o delineador diluído, delineador em creme diluído. Aí agora eu vou começar a fazer o cantinho interno, ó. Eu vou dar uma puxadinha ali, vou baixar o cílio dela, tá? Dou uma baixadinha no cílio dela e vou dando batidinhas carimbadas. Agora eu tô usando o pincel assim, ó, gente, porque eu tô indo do cantinho interno para o cantinho externo, tá? Ó. Vai dando batidinhas, arrastadinhas, vai carimbando aos pouquinhos. Ó. Vamos carimbando aos poucos, deixando esse delineado bem retinho, certo? Dúvidas, vão comentando aí. Gente, esse olho é tudo pra mim, sério. Um olho desse vocês conseguem usar em formanda, vocês conseguem usar em convidada de casamento, madrinhas. Vocês conseguem usar essa técnica em diversos eventos diferentes, vai ficar lindíssimo. Daria pra fazer esse cantinho interno opaco também, ia ficar sensacional. Então aqui, ó, olho bem esfumado, sombras bem difusas, o esfumadinho com um acabamento perfeito. Gente, tem que ter cuidado no acabamento da sombra, tá? Tem que ter cuidado com a sombra que vocês usam. Sempre digo, testem os produtos que vocês vão utilizar, tá? Então, ó, pode baixar um pouquinho a cabeça, vira um pouquinho pra cá. Olha ali, ó, pra vocês verem, ó. Estão conseguindo ver o esfumado bem direitinho. E vocês viram que eu faço essa jogadinha aqui, ó, né? De jogar a sombra levemente pra cima. Por quê? Porque isso aqui vai dar um ângulo pro olho dela, vai deixar o olhar dela mais levantado, esse acabamento mais levantadinho aqui. Faz toda a diferença, tá? Se vocês virem muito reto, vai deixar o olho meio caído. Então, sempre jogar pra cima, na diagonal, pra deixar o olhar mais levantado. Dar uma serradinha no olho. A Paola, ela tem um formato de olho bem redondinho, né? E ela tem bastante espaço de pálpebra. Então, o que acontece? A gente pode trabalhar muito bem a transição de sombras, valoriza muito esse formato de olho. Diferente do meu, por exemplo, eu tenho a pálpebra móvel bem pequenininha. Então, eu não posso trabalhar muita transição de sombras na minha pálpebra móvel porque não vai aparecer.
No caso dela, a gente pode trabalhar porque vai ficar lindo, vai ficar super valorizado. Então a gente usa ao nosso favor. Por isso a gente precisa sempre conseguir fazer essa leitura da beleza e do formato do olho da nossa cliente para valorizar ainda mais. Então, fazendo esse estilo de sombra nela, esse estilo de técnica, deixando mais alongado, a gente dá uma sensação de um olhar mais sexy, mais cerradinho, modifica assim, sabe? Fica lindíssimo. Como vou saber quais cores combinam uma com a outra? Para isso, tu tem que entender um pouquinho sobre a colorimetria, Kel. Isso a gente vai conversar mais pra frente também. Trabalhar com o círculo cromático. Tu vai conseguir entender as cores ali. Aqui no caso a gente usou tons mais neutros, né? A gente foi pro lado dos marrons e tal. Mas tu precisa fazer uma análise de beleza da tua cliente num todo. Cor de cabelo, cor de olho, cor de sobrancelha. A gente vai conversar bastante sobre isso ainda para vocês entenderem como que vocês vão fazer essa análise na cliente de vocês, tá? Vou passar tudo isso. Vão mandando as perguntinhas aí, que isso daí é ótimo para eu trazer os conteúdos para vocês. Beleza. Agora que a gente já fez a parte da pálpebra da nossa cliente, a gente vai para a parte inferior. Pode abrir o olho. Ó, agora na parte... Olha a diferença que dá, gente, ó. Esse olho aqui a gente já deu o acabamento nele, né? Esfumadinho externo. Não fiz esse esfumado muito larguinho, né? Porque a nossa tendência, a nossa ideia não era aumentar o olhar, era diminuir o olhar, era valorizar. Então eu fiz um esfumado bem rente à raiz dos cílios, mas um esfumado bem bonito, bem trabalhado. A gente tem 3 cores de esfumados aqui, além do preto, tá? E aí desse lado aqui a gente não tem o acabamento ainda, então olha a diferença que dá, né? Como a gente consegue modificar só trabalhando com as sombras. Toda make combina com delineador? Sim, toda make combina com delineador. Só o que tu vai ter que ver é de acordo com o formato do olho da tua cliente, qual é o estilo de delineado que tu vai utilizar. É isso que faz a diferença. Vamos lá então. A gente vai começar a fazer o nosso esfumado desse lado aqui. Na parte inferior, a gente começa o esfumado de uma forma diferente. Na parte de cima, a gente começou da sombra mais clara para a sombra mais escura. Na parte inferior, a gente começa da mais escura para a mais clara, porque a gente vai começar com a mais escura, bem rente à raiz dos cílios, depois a gente vai clareando conforme a gente quiser deixar essa sombra mais difusa, certo? Ó, vou começar então com esta sombrinha aqui, e esse pincel que eu tô usando aqui, ele é um pincelzinho, ó, de precisão, mais achatado, tá vendo? Eu uso a sombra só na pontinha dele para deixar o esfumado bem certinho. Então, peguei ali, pode olhar lá em cima. Aí eu vou começar unindo o meu canto externo com a parte inferior e vou trazendo esse esfumado até o cantinho interno aqui. Aí eu vou dar mais intensidade, então eu vou pegar um pouquinho mais de sombra e vou dando mais intensidade para esse esfumado aqui. Cuidando para não deixar muito largo esse esfumado, para não descer muito com ele, né? Ó, deixamos ele bem intenso. Beleza. Agora eu quero melhorar essa transição ali. O que eu vou fazer? Tiro o excesso de sombra do meu pincel e eu vou usar o mesmo pincel. E aí agora eu vou pegar um pouquinho desse primeiro marrom aqui, misturado com esse laranjinha. Vou usar os dois juntos, tá? Que a gente usou na parte de cima também. Pra gente trazer um esfumado mais difuso aqui embaixo também. Então agora eu vou aplicar mais na bordinha. Ó, mais na bordinha da minha sombra anterior. Que eu não quero apagar essa sombra ali, eu só quero deixá-la mais esfumada. Isso ali, ó. Sempre que cai algo na minha pele, eu venho dando uma varridinha para tirar o excesso.
Agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ele é o da Makeup 132, pode olhar lá em cima, só, sem produto nenhum, pra dar uma esfumada a mais aqui na borda, facilitar o meu esfumado. Só pra dar um acabamentinho, certo? Agora a gente vai fazer a finalização dessa parte inferior. O que acontece? Desse lado aqui, a gente ainda não tem... Deixa eu tirar ali. A gente ainda não tem o preto na linha d'água, tá vendo? Olha a diferença que dá de um lado pro outro. As duas formas daria pra fazer, mas com certeza aqui a gente tá valorizando mais o olhar dela. E a gente tá deixando esse olho mais intenso. Então, por isso, a gente vai usar o delineador agora. Eu deixo pra aplicar o delineador por último, que é justamente pra não esfumar muito ele, sabe? Porque preto é uma coisa que o ideal é que não ficar muito tempo esfumando ele pra ele não ficar acinzentado, tá? Então agora eu vou aplicar, ó. Eu gosto de aplicar o delineador porque, por exemplo, assim, estamos num atendimento, né? O delineador ele vai me dar muito mais durabilidade do que um pincel. Então eu vou usar um delineador. Eu venho bem do cantinho interno, tô aplicando bem dentro da linha d'água dela, tá, gente? E isso é importante, vocês conversarem com a cliente de vocês antes e entender, tipo assim, minha cliente tem muita sensibilidade na linha d'água. Então pensa, vê se realmente é necessário tu colocar um preto dentro da linha d'água, se ela não vai lacrimejar demais, se não vai dificultar pra ti. Então sempre ficar de olho, tá? Pode ver lá em cima. Deixar essa linha d'água bem pretinha. Aí eu já vou vir com o meu próprio pincel e vou dando uma borrada assim, ó, pra fora da linha d'água, tá? Já vou descendo um pouquinho pra facilitar o meu esfumado. Então eu já vou carimbando um pouquinho aqui, ó, abaixo do cílio dela. Ó, vai dando uma borradinha ali pra gente poder criar o esfumadinho. Aí, pra esfumar esse preto ali, eu vou vir primeiro com um pincel de mais precisão, tá? Esse pincel aqui, ele é o 018 da Maria Margarida. Ele é no mesmo estilo daquele pincel que eu usei antes pra fazer as transições inferiores, porém ele é menorzinho e ele tem as cerdas um pouco mais precisas. Então é ele que eu vou usar pra esfumar esse delineador pretinho aqui. Lembra de fazer bem a ligação lá no cantinho externo. E de não deixar esse delineador aqui muito tempo parado aqui, para ele não secar e dificultar o nosso trabalho, tá? Lembra que vocês estão trabalhando com produto cremoso, e se tu deixar ele muito tempo ali e ele secar, ele vai dificultar o teu trabalho. Depois que eu esfumei, eu volto então com o nosso outro pincel que a gente usou para aplicar as sombras e venho só finalizando e dando acabamento nesse pretinho ali. Assim, ó. Olha que diferença que faz com o preto na linha d'água. Estão conseguindo acompanhar aí, tudo certo? Para tudo tem que ter um pincel. Sim, existem vários tipos de pincéis diferentes, né? Então depende qual é a finalidade que tu quer usar, tu vai ter que ter pincéis específicos, mas dependendo da técnica e o que tu vai fazer, às vezes eu uso várias vezes o mesmo pincel para reproduzir uma técnica, então depende o que tu vai fazer no olho. Deixa eu fazer uma coisa. Agora eu preciso dar uma limpadinha nos cílios dela. Deixa eu achar só um pincelzinho que não tenha nada de produto pra tirar um pouco daquele branquinho ali. Podem ir mandando aí. Eu vou usar se tu tiver aquelas escovinhas, tipo,
só de cílios, de sobrancelha, melhor, né, gente? Mas eu vou usar um pincelzinho de máscara de cílios, que não tem nada. E aí eu vou pegar um pouquinho só de água micelar, tipo, bem pouquinho. Mísera coisa, pode olhar lá embaixo, lá embaixo. Só pra dar uma passada aqui no cílio dela, onde tá branquinho, pra tirar um pouquinho esse branco. O que acontece? Quando a cliente tem alongamento, isso que eu falei pra vocês, tem que ter o maior cuidado possível pra gente não esbranquiçar esses cílios, porque os cílios vai ficar ali, né? Não tem como a gente trocar os cílios, a gente não vai poder colocar um cílio postiço pra dar um acabamento diferente. Então a gente tem que cuidar ao máximo pra gente não aplicar produto nesse cílio, né? Mas caso aconteça de pegar um pouquinho, vocês tendo uma escovinha limpinha, sem nada de produto, vocês vêm com um pouquinho de demaquilante, né, que não seja bifásico, no caso, assim, uma aguinha micelar, e vem aplicando para limpar, para tirar o máximo possível do esbranquiçado. Até porque, né, gente, é o acabamento da tua maquiagem, então tu vai fazer foto, tu vai fazer vídeo, essa cliente vai sair, vai para um evento, tu quer que a tua maquiagem seja com acabamento lindo, né? Então tem que tomar esse cuidado. Isso aí. E no cílios inferior, deixa eu ver se eu acho um pincel menor. No cílios inferior dela, eu vou pegar um pincelzinho, ó, bem pequenininho, pode olhar lá em cima. E só vou dar um acabamentinho. Isto, pode olhar pra mim. Deixa eu só dar um acabamento aqui deste lado. Estamos chegando ao fim da nossa técnica, gente. Vou mandando as perguntinhas de vocês aí. Dar uma retocada aqui no pretinho. Isso aí. E é isso, gente. Técnica apresentada. Não dá pra passar um rímel. Não, Kel. Eu procuro não passar rímel na extensão, tá? Pra não danificar a extensão da cliente, né? Geralmente extensão de cílios não dá pra te passar mesmo a máscara de cílios, porque depois pra remover ela vai ter que usar um demaquilante muito forte. E aí pode acabar danificando bastante. Então eu procuro não usar, por isso que a gente tem que ter o maior cuidado possível pra não esbranquiçar demais. Ui! Quebrei tudo no final. Gente, ó, essa aqui foi a técnica apresentada, então eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí pra eu saber o que vocês acharam, dei muito coraçãozinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei entregar o máximo possível, né, pra vocês. Depois eu vou... Deixa eu tirar o zoom. Tô de cabelo preso aqui pra vocês poderem me ver melhor. O que vocês acharam, gente? Mandem as perguntinhas de vocês aí embaixo. Deixa eu colocar meu filtrinho de novo, né? Que eu mereço. Ai, que bom, Amanda! Fico muito feliz que tenha gostado. Obrigado, Lívia. Obrigado, Kel. Com certeza, Kel, tu vai conseguir. Eu acredito em ti. Bora treinar que vai dar certo. Gente, muito obrigada por todo mundo que ficou aqui na live do começo ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender, pegar as técnicas. Deixa eu responder aqui. Eu acho que alguém perguntou qual que foi a paleta usada, né? Qual a paleta usada? A paleta que eu usei foi essa aqui, ó. Foi a paleta da Nina Secrets. Eu não lembro qual que é o nome dessa paleta, mas é essa paleta aqui, ó. Ela tinha saído de linha,
mas a Nina Secrets relançou ela. Essa paleta, eu acho que ela custa em torno de uns R$100. Não é o valor mais acessível do mundo, mas é uma paleta fácil de encontrar e é uma paleta muito fácil de trabalhar, tá? Ela é bem versátil, eu consigo fazer várias técnicas diferentes utilizando ela. E como vocês viram, são sombras que esfumam muito bem, então facilitam muito o nosso trabalho. A gente tem que cuidar bastante isso também, sabe? Quando a gente vai comprar um material, comprar uma sombra de qualidade, né? Pra facilitar o nosso trabalho. Mais perguntinhas, gurias? Fico à disposição, tá? Então, esse foi o nosso primeiro encontro. Nosso segundo encontro será na quinta-feira. Quinta-feira a gente vai conversar bastante, vai ter bastante conhecimento também. Eu espero todas vocês novamente na quinta-feira. Fiquei muito feliz que vocês abraçaram a live hoje, veio todo mundo aí aprender, né, aproveitar esse momento. É um conteúdo gratuito e eu entreguei ele com o maior carinho, né, com todas as dicas possíveis e imagináveis para vocês conseguirem reproduzir essa técnica. Quem reproduzir a técnica, quem treinar, poste, me marque ou me mande no direct para eu ver, eu vou ficar bem feliz. Isso aí, Kel, ativa as notificações, fiquem sempre de olho nos stories, porque nos stories também eu volto e meia tô dando alguma dica ali de produto, alguma dica de técnica, então é bem legal vocês estarem atentas aos stories também. Às vezes eu abro alguma caixinha de pergunta para vocês tirarem as dúvidas de vocês, então eu vou estar sempre disponível para vocês por ali. E quero lembrar vocês do seguinte, tá? No dia, se vocês acharam que essa aula foi boa, vocês não têm noção do que vem pela frente, tá? No dia 15/6, ou seja, na quinta-feira da semana que vem, a gente vai ter um webinário ao vivo, 100% gratuito, que é o Jornada Maquiadora Pro, onde eu vou ensinar vocês, vou apresentar para vocês todos os meus erros e os meus acertos que me tornaram a maquiadora que eu sou hoje, né? Eu tenho, pra quem tá chegando novo aqui no Instagram, eu tenho 7 anos de profissão, mais ou menos, e eu passei por muita coisa nesses anos, e com certeza o que eu tenho pra ensinar pra vocês no webinário do dia 15/6 são coisas que vão alavancar muito a carreira de vocês. Tenho certeza que vai agregar muito pra vocês. Então, quem ainda não está inscrita, o link tá aqui na bio do meu Instagram. Corre lá, te inscreve, é gratuito, vai ser ao vivo. Vai ser uma aula recheada de muito conteúdo. Se vocês acham que hoje teve conteúdo, vocês não estão preparados pro dia 15, tá? Vai vir muita coisa maravilhosa. Então, eu espero vocês por lá. Entrem lá no link da bio, se inscrevam. Se tu tem uma amiga também, que também é maquiadora ou também sonha em trabalhar com a maquiagem, compartilha com ela o link também, para ela também fazer a inscrição dela e participar. Vai ser uma aula bem bacana. E quinta-feira que vem agora eu espero vocês novamente aqui no meu Instagram, às 8 horas da noite, para mais uma live. Isso, Kel, tu clica ali no link da bio, faz a tua inscrição e já entra na nossa comunidade do WhatsApp, tá? Aqui na nossa comunidade a gente passa todas as informações sobre as lives, sobre conteúdos, para vocês ficarem por dentro de tudo. Tá bom, gurias? Muito obrigada, todo mundo. Isso, gratuito, gente, 100% gratuito e ao vivo, todos os conteúdos que vão ser compartilhados por lá. Tá bom, gente? Obrigada, um beijo e espero vocês lá no meu story, tá bom? Participem por lá também, respondam as perguntinhas, mandem as dúvidas de vocês por lá. Tchau, gente! Até a próxima!